Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre sindicatura profissional, uma profissão sem preconceito. Será? A gente tem muito caso aqui para contar para vocês de possibilidades que foram abertas que em outras profissões não seriam e também alguns preconceitos que existem que estão sendo quebradas. Vamos discutir esse assunto com dois síndicos profissionais especiais que estão aqui hoje. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Márcia Teles Neller, de Curitiba, veio aqui nos visitar, síndica profissional, síndica 5 estrelas. Márcia, prazer enorme ter você com a gente. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Nós que estamos honrados. E o sempre presente, síndico profissional, síndico 5 estrelas, traz muito conteúdo pra gente, Henrique Gerês. Henrique, seja muito bem-vindo novamente ao programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Márcia. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês quando vocês me convidam. Satisfação é nossa. Márcia, a gente estava conversando, você, mais ou menos algumas semanas atrás, e você trouxe essa proposta de falar sobre esse assunto. Então eu gostaria que você primeiro falasse por que te veio à mente essa ideia, qual foi a sua percepção, para depois a gente continuar aqui no nosso bate-papo e falar um pouco sobre preconceitos, preconceitos e como que está a nossa profissão nesse momento. Então, Ricardo, na verdade eu observei com o tempo, que a gente está muito tempo na área, porque eu vim de administradoras, então não é só a parte de sindicatura, mas né, eu fiz eu estava pensando, sabe aquele dia que você está pensando em casa, assim, e aí eu lembrei, poxa, quando eu comecei com a administradora, era assim, agora é assim, né? Mudou, virou assado. Essa percepção de como mudou a sindicatura é que me veio esse tema, que assim, existem pessoas novas, existem pessoas de idade, existem pessoas que não conhecem nada da área e pegam o primeiro prédio, e tem pessoas que já trabalhavam na área como eu, que também acabam sendo síndico. E existem mulheres, existem homens, pessoas de cor, então muda muito, mudou muito esse perfil. Não tem um perfil. Não tem um perfil, é isso que é legal. Basta a pessoa ter capacidade, ter um conhecimento, que é muito importante, e a pessoa consegue ultrapassar as barreiras e fazer uma boa sindicatura. Deixa eu te fazer uma pergunta, Henrique. Esse cenário que a Márcia trouxe, você acredita que ele é um cenário singular da nossa categoria, do nosso segmento? Da sindicatura profissional, condominial, ou você acha que é uma mudança mais genérica que também estamos incluídos? Essa mudança de ser mais aceito? Ricardo, eu concordo com a Márcia e eu falo um pouco mais. Hoje está tudo muito acelerado. Antigamente as criancinhas nasciam com o olho fechadinho, enrolavam numa faixa, e hoje em dia nasce com o olho aberto e daqui a pouco vai falar mamãe e papai logo antes de 1 ano. Então, hoje, os jovens, as mulheres, enfim, hoje está tudo muito democratizado. Então, eu entendo que existe uma diferença entre preconceito e necessidades. Eu defendo muito esta linha. Necessidade, o que o meu condomínio precisa, na minha mente de conselheiro, de condômino, o que o condomínio precisa. E já que ele precisa, aí entra o preconceito. Não pode ser gordo, não pode ser mulher, não pode ser careca, não pode ser. Porque a gente aí é o preconceito. Porque a gente cria o ideal na nossa cabeça. Exatamente. Né? Então, se eu preciso de um engenheiro, se eu preciso de alguém voltado à manutenção... Tem que ser um engenheiro. Precisa ser um engenheiro, homem, magro, ágil, tal. Se eu preciso de algo para mais detalhe, algo para arrumar o jardim, deixar o condomínio mais bonito, uma mulher
com uma formação mais na área de humana. Quer dizer, a gente começa a criar as personas na nossa cabeça. Exatamente. E aí entra o preconceito. É onde entra o preconceito. E é interessante, por exemplo, eu sou mulher, óbvio, e eu não trabalho de salto, eu não trabalho maquiada, eu subo em caixa d'água, vivo subindo. Então, assim, ninguém olha para mim, eu às vezes passo o condômino e estou debruçada na piscina, vendo o rejunte, vendo algum problema da piscina. Ou na casa de máquinas, que é baixinho, você tem que ir quase agachado. E as pessoas estranham, nossa, agora elas olham para uma mulher, elas querem o quê? Vai decorar, Natal vai ficar lindo. E não é o meu perfil. Eu realmente, quando eu tenho que fazer alguma coisa mais delicada de decoração, eu peço ajuda das condôminas ou peço ajuda do conselho, das conselheiras, que não é o meu perfil. Não é toda mulher. Pode ser que a mulher, na média, seja mais detalhista. Sim. Pode ser que o homem, na média, conheça mais de engenharia. Pode ser. Porque nas faculdades de engenharia, você vai pegar, você é formado em engenharia, quantas mulheres tinha na sua sala? Nossa, tinha uma mulher. Uma mulher. Então, assim, a gente tem muito mais engenheiros homens do que engenheiros mulheres. Então, pode ser que na média, mas como você falou, não é o seu caso. Talvez não seja o seu caso. Quer dizer, a gente tem que particularizar. Não é porque é mulher detalhista, não é porque é homem, entende. Eu sou homem, não entendo nada de manutenção. Eu não consigo trocar uma lâmpada, às vezes, em casa ali, eu me atrapalho. Então, eu tenho dificuldade para coisas básicas. Eu não entendo nada de carro. Eu também não. Normalmente homem entende carro. E minha mulher entende muito de carro. A minha também. Troca o carro conforme minha mulher fala, o que ela acha que é melhor. Eu não entendo nada de carro. Eu não entendo nada de carro. Então, mas tá dentro da média. Nós é que estamos fora da média. Nesse quesito eu estou dentro da média. E é curioso, assim, né? A gente tem alguns pontos que eu acho que é importante, né? Se a gente pensar no nosso país, até 70 anos atrás, mais ou menos, a mulher não votava. Então, a mulher era inferior na sociedade. Verdade. Né? Era inferior. Sim. Não votava, praticamente não trabalhava, era feito para cuidar da casa. E aí vem o preconceito. Vai pilotar o fogão, né? Vai no tanque de roupa. Vai no tanque de roupa. Então, é um preconceito que não é, obviamente que não é correto, não quero justificar, né? Não é óbvio, sou totalmente contrário a isso, mas que tem uma raiz muito próxima. Sem dúvida. Né? E aí a gente tem, por exemplo, a questão dos negros, né? Que a gente tinha até pouco tempo, não tão distante, a questão de, por exemplo, alguns times de futebol que eram proibidos negros jogarem. Opa. Quer dizer, porque era uma coisa... Então, assim, coisas que isso o negro não pode fazer. Que é um absurdo também. Eu para quem não sabe, eu sou judeu, quer dizer, eu sou de uma religião que também sofreu um preconceito muito forte. Sofre ainda, mas que, teve a Segunda Guerra, teve a questão do Holocausto, quer dizer, coisas que eu perdi familiares e tal, por conta de pertencer a um grupo, né? E eu acho que a pior coisa que existe no ser humano é isso, né? Eu não gosto eu não vou contratar a Márcia porque é mulher. Eu não vou contratar o Henrique porque já passou dos 50. Então, passou dos 50, ele deve estar já com ritmo devagar. Foi bondoso, hein? Passou dos 50. Fechou o mercado para ele. Existe isso muito, né? Ou não vou contratar o não sei quem, porque é muito novo. Gente, hoje em dia, e aí está um exemplo, o CEO do Condoconta, que é uma empresa que está estourando aí no nosso segmento, tem 26 anos de idade. 26 anos de idade. Eu concordo com isso. Eu fui numa reunião uma vez no Quinto Andar, que é uma empresa já unicórnio, que eu cheguei lá a primeira pergunta, parecia um tio, eu falei, quantos anos vocês têm? Porque assim, é assustador. E na hora que você conversa com esses moleques no bom sentido, é assustador. Eles te dão nó, eles são muito mais inteligentes do que a gente, do que eu, pelo menos, com certeza. Então, acho que a gente tem que tentar, né, Henrique, trazendo agora para você novamente, o ser humano, por natureza, ele cria preconceitos, o nosso cérebro ele cria preconceitos. E aí a gente tem que ter a inteligência de conversar com o nosso cérebro para ir quebrando ao longo da vida esses preconceitos. Nós temos que degustar a experiência de... Eu tenho esse preconceito, mas deixa eu ver se isso se concretiza. Porque como você bem falou, você foi na Quinto Andar, você sentiu um tio.
Cara, imagina se eu vou lá, eu vou de bengala, porque... né? Então... Eu fui de terno e gravata. Então, Cheguei lá, os caras estavam de camiseta, regata, short, chinelo. Piorou, tatuado, eventualmente. Antigamente, tatuagem era para quem estava preso. E lá no Sul, que eu sou do Sul, moro em Imagina. Curitiba, sou catarinense, né? Nós temos, assim, parece que o Sul é um país à parte, porque ele é mais preconceituoso do que o resto do país quando eu vou visitar as outras regiões. É diferente, é uma relação diferente. Então, uma pessoa negra, por exemplo, no sul do país, ela enfrenta maiores dificuldades do que a mulher, né? E a gente pode ir fazendo esse comparativo. É verdade. Claro, Infelizmente é verdade. nós temos o litoral, que é um pouco mais aberto, aí nós temos o interior, que ele é mais tradicional, mas no sul inteiro ali. Então, é muito difícil de entrar. Mas quando você entra, isso que é legal da sindicatura. Quando você consegue entrar e mostrar o valor que você sabe fazer... É verdade. Não tem. Você tem que ter uma qualificação. Tendo uma qualificação... Você não interessa se você é mulher, se você é jovem. Nós temos em Curitiba excelentes síndicos novos. Agora, a gente só não sabe se eles vão ter a paciência de chegar na nossa cidade, né? Porque a gente sabe que é difícil. Existem as características, difícil. né? Acho que isso é uma outra coisa, né? Existem características. Então, os mais jovens hoje, geralmente, ficam menos tempo numa profissão, né? As mulheres são normalmente mais multitarefas, os homens mais são... Mais focados, numa questão de... Existem características de idade, de geração, de sexo, quer dizer, existem essas características, mas a gente não pode esquecer de individualizar, né? Não é porque a característica é assim que tem que ser... todo mundo é assim. Aí é que tá. Aí eu defendo, não sei se é um preconceito, veja, agora, né, a gente tem que prestar atenção. Se é um preconceito meu ou não, mas o que eu vejo? Eu vejo que o jovem, como você bem falou, eu peguei uma dica sua, o jovem, ele é mais ágil, a tecnologia, ele está mais perto da tecnologia, ele já nasceu com o celular, nós não tínhamos isso, nosso telefone era fazer assim, né, era dial, agora não. Então, o jovem ele tem menos paciência para tratar com quem? Com outro jovem? Não. Com outro jovem ele fala a mesma língua, se ajusta, mas vai falar com uma pessoa, com um indivíduo de mais idade, de 50, vou falar de 50 para cima, nem vou falar menos do que isso, mas 50 para cima, ele não tem muita paciência e é a hora que ele sai um pouco fora daquilo. Então aquilo cansa ele. Cansa o jovem. Não estou falando de síndico, estou falando de maneira geral. Eu tenho meu filho tem 28 anos, eu converso com ele, eu sou pai, ele é filho, eu falo, não entendi. E ele perde a paciência comigo, mas eu quero entender. Lembrando que isso é, mais uma vez, a média, né? A maioria dos jovens tem esse perfil, porque a gente tem pessoas... que são mais velhas, que são famosos saraivas também, que não tem tolerância zero, né? O cara pergunta uma coisa, ele já responde na lata que não tem. Estressado, né? Sabe que esse profissional, eu acho que ele está perdendo o mercado. Esse profissional que não sabe se comunicar e não sabe entender a necessidade do condômino, aos poucos, ele está deixando o mercado. Márcia, você falou uma coisa, eu só não vou bater palma para você, senão vai estourar aí no som. A questão é o seguinte, não é só no segmento condominial. Relações humanas. Isso. O profissional que não sabe se relacionar humanamente, que não tem bons relacionamentos, ele está perdendo espaço em todos os mercados. Talvez o cara de desenvolvimento de TI, que pode ficar, que é um gênio, talvez esse não... Talvez. Está na retaguarda. Mas o resto, qualquer profissão, se não tem essa capacidade de trabalho em equipe, de paciência, de convencimento, de aceitação, isso são pontos cruciais. Observação. As pessoas não param mais para observar. Elas dizem, eu estou escutando, mas ela não está observando a comunicação como um todo. Então, isso é muito complicado nessa geração que está entrando e em pessoas que têm mais idade e que não trabalharam isso durante a vida. É verdade. Deixa eu fazer um corte aqui. Você está gostando do canal? Está gostando do nosso programa? Já curtiu esse canal? Já comentou? Já curtiu o programa? Compartilhou? Nos ajude a divulgar informação de qualidade. Eu fui ontem para
Recife e muita gente assistindo o nosso canal, assistindo o nosso programa. Nos ajude, que quanto mais informação, mais a gente melhora esse segmento tão importante para o nosso país, para nossas cidades, para a nossa sociedade de maneira geral. Eu quero voltar no segundo bloco com cases. Eu tenho alguns cases específicos extraordinários. Eu tenho um case de um senhor de 80 anos que entrou na profissão e virou síndico profissional, e gostaria que vocês trouxessem também alguns cases para a gente falar. Então, na sexta-feira, os cases e muito mais. Até lá!